Olá, pessoal, boa tarde. Voltamos. A gente agora vai falar sobre o reino das môneras, que são as bactérias, as arqueias e as cianobactérias. Tá? A gente vai conhecer um pouquinho sobre esses seres, tá? Então, o reino das môneras são representados por esses seres, tá? Então, são seres procariontes, não possuem um núcleo celular organizado e eles são seres unicelulares, ou seja, eles só possuem uma única célula. Além de ser um ser unicelular e procarionte, eles são organismos altamente adaptáveis e vivem, portanto, em qualquer habitat, seja na terra, no ar ou na água. Então, são organismos que eles conseguem sobreviver em qualquer tipo de ambiente. Então, eles são bem adaptáveis aos diversos tipos de ambientes e climas. Então, eles conseguem sobreviver na terra, no ar e também na água. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De bactérias. E a gente vai conhecer um pouquinho mais. Veja, aqui a gente tem a estrutura celular das môneras, tá? Que são das bactérias, arqueias ou cianobactérias, tá? Então, veja, eles possuem todas essas estruturas. Então, são 8 estruturas. Cada estrutura vai ter uma determinada função no seu organismo, né? Então, vamos começar pelo citoplasma. Então, o citoplasma ajuda no crescimento celular, ajuda no metabolismo e também na replicação, tá, das môneras. O citoplasma é conhecido também como a loja de todos os produtos químicos, porque é no citoplasma que fica todo o produto desses organismos. E componentes que são usados para sustentar a vida de uma bactéria. Então, é no citoplasma que fica todos os produtos químicos, todos os componentes que são usados para sustentar, para dar vida, né, às bactérias. Então, aqui na fotografia a gente consegue visualizar o que é o citoplasma. Então, o nucleóide ou DNA é o material genético da bactéria. A gente sabe que o DNA é onde contém as informações genéticas, né, de qualquer ser. Então, nesse caso aqui, o DNA ele vai compor, né, as informações genéticas das bactérias. Flagelo. O flagelo é uma estrutura responsável pela mobilidade, ou seja, pela locomoção das bactérias. Então, o flagelo é como se fosse essa cauda, né, na bactéria. Então, ela vai servir como uma estrutura locomotiva para ela. Então, essa cauda, digamos assim, vai dar locomoção para essas bactérias conseguir se locomover. As fímbrias também, podendo ser chamadas de fíbrilas ou piles, são estruturas curtas e finas, estão frequentemente envolvidas na adesão de bactérias à superfície, substratos e outras células ou tecidos da natureza. Então, essa estrutura ela vai ser responsável pela adesão, ou seja, para a célula ela conseguir se fixar, seja lá em um substrato, seja lá em uma superfície, ou seja lá no tecido, né? Ou seja lá em outra bactéria. Então essa estrutura ela é responsável por fixar. É como se fosse uma colinha, né? Que vai colar nessas possibilidades existentes, tá? Então ela vai colar, ela vai se fixar em um substrato, numa célula, num tecido. Então essa estrutura tem essa função. E a gente vê que ela fica distribuída por toda a bactéria. A gente tem também os ribossomos, que estão dispersos no interior da célula. Essa estrutura é responsável pela aparência rugosa que a célula tem e também responsáveis pela síntese das proteínas. Então, os ribossomos, ele vai dar uma característica rugosa para as bactérias e também vai auxiliar na síntese de proteínas, que é um mecanismo de produção de proteínas, tá? Então, essa é a função dos ribossomos. Tem também a membrana plasmática, que contém proteínas essenciais, auxiliadoras na permeabilidade de nutrientes, na defesa e na produção de energia. Então, a membrana plasmática ela vai auxiliar na permeabilidade, ou seja, no que entra dentro dessa bactéria, nos produtos que vai entrar, nos produtos químicos, né, nas substâncias que vai entrar, as substâncias que vão sair, também vai ser responsável pela defesa
e também produção de energia dessas bactérias, desses seres, né, que fazem parte desse reino. A parede celular, ela recobre a membrana, ela quem confere alguma forma à bactéria e separa a célula do meio externo. Então, a parede celular, ela vai dar uma forma característica da bactéria e também vai separar, né, o meio interno com o meio externo. Então, os materiais que tem dentro dessa bactéria não vai se misturar com o que tem fora, né, desse meio em que essa bactéria está. Então, essa é a função da parede celular. É como se fosse o plástico de uma bala. A gente vai lá no mercado, compra um pacotinho de bala. Compra uma bala. Então, qual é a função do plásticozinho da bala? É separar, né, o conteúdo de dentro para não pegar nenhum tipo de poeira, nenhum tipo de sujeirinha do pote em que essa bala estava, né, do pacote que essa bala está. Então, a parede celular ela tem essa função também, tá, de proteger o meio interno do meio externo. E por fim, a gente tem a cápsula, que é uma camada que recobre a parede celular. Ela é uma camada polissacarídica, mas também pode ser proteinada. E essa estrutura ela vai servir como proteção. Então, é a estrutura que vai recobrir, né, a parede celular e a função dela é apenas de proteção. E aqui a gente tem as informações básicas, né, das bactérias, tá? Então, elas são seres unicelulares e procariontes, a gente viu. Podem viver tanto no ar, quanto na água e também no solo. Podem sobreviver dentro de outros seres vivos e até em locais de altas pressões e condições completamente inóspitas à maioria dos seres vivos. Então, as bactérias, elas conseguem, né, se adaptar a ambientes que qualquer outro ser vivo não conseguiria se adaptar. Então, eles são bem adaptáveis a qualquer tipo de ambiente, de habitat. Alguns desses micro-organismos são causadores de doenças, mas também há bactérias com grande importância ecológica e econômica. Então, existem as bactérias que causam prejuízos, né, a seres humanos, por exemplo, a outros seres vivos também, não é só seres humanos, mas também existem bactérias que são importantes, tanto para a vida ecológica, tanto para a economia, né? Então, a gente vai ver isso mais na frente. Então, aqui a gente tem a estrutura, né? Como é que é a estrutura externa, né, das bactérias. Então, elas são classificadas em 3 tipos, né? De acordo com a forma que elas têm. Então, elas podem ser classificadas como cocos, que são esféricos ou arredondados. A gente vê aqui, né, o exemplo. Então, na imagem a gente consegue visualizar cocos, porque são formatos esféricos e arredondados. São classificados também em bacilos, que são mais alongados e cilíndricos. Então, a gente vê que são cilíndricos e um pouco mais alongados. E também espirilos, que eles são longos, espiralados e deslocam-se por meio de flagelos. Então, é como esse exemplo aqui, os espirilos, eles já são um pouquinho maiores, eles são espirados e também eles possuem flagelo, que é aquela estrutura que a gente já viu. E aqui na imagem a gente consegue visualizar a classificação dos cocos, bacilos e dos espirilos. Os cocos, eles podem ser classificados como diplococos, streptococos, tétradas, sarcinas e estafilococos, tá? Dependendo da sua estrutura. Os bacilos são classificados como diplobacilos, streptobacilos ou cocobacilos. Os espirilos, eles são espiroqueta e vibriões. Bom, a reprodução das bactérias, elas podem ocorrer de 2 formas, através da reprodução sexuada, e a mais comum, a mais convencional, é a reprodução assexuada, que ela vai ocorrer a partir, né, da bipartição, ou também chamada de cisciparidade, né, que é aqui ocorre a bipartição, né, do DNA da bactéria. Bom, esse tipo de reprodução assexuada não é considerado um tipo de reprodução, tá? Os estudos, eles revelam que ocorre uma combinação, tá, genética, que pode ocorrer por transformação,
tá? Transdução ou conjugação. Não é exatamente uma reprodução sexuada como ocorre em outros seres humanos. É uma transformação. Então, essa transformação, ela ocorre em algumas bactérias que conseguem absorver fragmentos de DNA que se encontram dispersos no meio. Então, a gente consegue visualizar aí a nossa imagem. Ela consegue absorver os fragmentos do meio. Veja que a gente tem esse plasmídio que vai ter essa função. Daí, ele é duplicado aqui embaixo. Mas, na verdade, é uma transformação. Então, essa transformação é a passagem do DNA de uma célula doadora para uma célula receptora. Já na reprodução assexuada, a gente vê claramente que ocorre, né, uma bipartição. Então, o DNA ele é duplicado e a partir dessa duplicação ocorre uma bipartição, onde essa célula ela é dividida, originando, né, outra bactéria completamente idêntica. Daí agora vamos conhecer um pouquinho sobre a nutrição das bactérias. As bactérias elas podem ser autotróficas ou heterotróficas. As autotróficas são aquelas que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese ou quimiossíntese, tá? Então vamos entender cada um deles. Na fotossíntese bacteriana, a clorofila, que absorve a energia solar, é chamada de bacterioclorofila. Então, a fotossíntese é o processo, né, através do qual as plantas, né, ou qualquer outro ser vivo, nesse caso a gente está falando das bactérias, elas produzem o seu próprio alimento. Então, elas transformam a energia luminosa em energia química, né, para o seu organismo. Então, nesse caso aqui, a energia solar, né, das bactérias é chamada de bacterioclorofila. Ou melhor, a clorofila que absorve a energia solar é chamada de bacterioclorofila. Já a quimiossíntese, não há a utilização de luz solar para formar um composto orgânico. Ao invés de pegar energia solar, a bactéria pega energia de algum composto inorgânico, como, por exemplo, o nitrito, amônia, um composto que tenha ferro. Então, veja, nesse caso aqui não é a produção de energia não é feita a partir da energia solar, e sim de um composto inorgânico, geralmente o nitrito e a amônia, que são compostos que contenham ferro na sua composição. Bom, já as bactérias heterotróficas, né, que são aquelas que não produzem o seu próprio alimento, são bactérias que utilizam fontes externas para se alimentar, como a respiração aeróbica ou a fermentação. Elas são classificadas em três tipos, né? Bactérias saprofíticas, né, que obtêm o alimento da matéria orgânica em decomposição. A gente tem as bactérias parasitas. Neste caso, as bactérias podem obter alimentos parasitando e prejudicando o indivíduo que está fornecendo o alimento, gerando uma doença no indivíduo. Então, esse tipo de bactéria, eles precisam parasitar um organismo, parasitar um indivíduo para poder obter energia. E nesses casos, né, acarretando em prejuízo ao hospedeiro. A gente tem também a simbiose. As bactérias também podem obter alimentos sem prejudicar o hospedeiro. Dessa forma, ela não causa doença no hospedeiro. Então, esse tipo de bactéria, ele obtém alimento a partir de um hospedeiro, mas não o prejudica, tá certo? Então, por hoje é só, tá? Na próxima aula a gente vai ver sobre as cianobactérias, tá? Então, a atividade de hoje é vocês fazerem um resumozinho dessa videoaula, tá? Então, eu fico lá no PV aguardando o resumo de vocês. Então, é muito importante que participem, só assim eu saberei quem é que está assistindo as nossas videoaulas, acompanhando as aulas, tá? Então, tchau, até a próxima, qualquer coisa eu tô lá no PV. Beijo!